noite, igreja. Muito bom presenciar claramente que o Espírito Santo está nesse lugar. Você quer viver um avivamento? Então diga assim: eu já decidi viver um avivamento. Amém. Feche seus olhos mais alguns minutos, segundos. Amado Espírito Santo, me esconda atrás da tua cruz, Senhor, totalmente. Nós queremos, ó Pai, silenciar as emoções, silenciar as palavras humanas, silenciar as falácias, silenciar os desejos humanos para ouvir a tua voz nessa noite. Nós só precisamos disso, Pai. A tua graça nos basta, a tua palavra nos basta, a tua presença manifesta, Senhor Deus. Eu creio que será clara e poderosa, como já está acontecendo aqui. Sopra, Senhor, sopra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. E o pastor pede para lembrar que na próximo domingo, assembleia somente para receber novos membros. Então, 5 minutos, ele falou 5 minutos, resolve tudo. Então terá culto normal, pregação, louvor, adoração, só para você estar sabendo desse tempo. Amém? Palavra, tema de hoje: se Deus diz, eu creio, ponto final. Quando Deus me deu essa palavra, Ele ministrou muito forte ao meu coração. E muito dessa palavra aqui, o Espírito Santo falou num secreto. E quando eu fui ler o texto, as frases, os pontos, tudo foi vindo de uma forma muito sobrenatural. Algumas mensagens, nós pregadores preparamos, ficamos ali horas. Esse é o certo, investi muito tempo na palavra, no estudo. Mas esse sermão, essa palavra de hoje, ela foi dirigida ao meu coração. E assim como essa música, eu tenho lutado com Deus em viver o sobrenatural dEle, em experimentar o mais dEle. Mas muitas das vezes, vozes se levantam contra nós. Pessoas se levantam contra você. Às vezes da sua própria família. Vozes começam a vir. Pessoas começam a falar com você, que não tem nada a ver com o propósito, o plano de Deus para a sua vida. Pessoas começam a se dirigir a você, e você vai, por que ele está falando isso para mim? Por quê? E eu descobri que, muitas das vezes, as pessoas vêm para tirar o que Deus planejou e colocou como propósito na sua vida. Mas eu estou aqui para dizer nessa noite, querido, que se você ouvir a voz de Deus, que é a voz certa, é a voz do avivamento, do mover, do sobrenatural de Deus, e você falar, eu creio, coloca um ponto final. Sabe por quê? Quem coloca ponto final não é homem nem mulher, é o Espírito Santo de Deus. Homem, mulher, qualquer pessoa que se dirigir a você, ninguém tem poder e autoridade para colocar ponto final na sua história. Somente o Espírito Santo da verdade. Por isso, quando essa palavra veio forte ao meu coração, eu falei, Senhor, eu não quero mais ouvir palavras humanas. Eu quero ouvir sim o teu Espírito mover no coração das pessoas. E aí sim nós podemos ouvir palavras que venham do teu trono, palavras que venham do teu coração. Vida, vida na vida. Por isso talvez você tenha ouvido muitas palavras que te colocaram dentro de um caixão. Te amarraram, prenderam os seus sonhos. Te colocaram, tiraram a esperança de você. Disseram que você não ia chegar a lugar nenhum. Talvez falaram para você, você não presta, você não vale nada. Eu nunca vou lá. Eu não vou voltar para a igreja. Querido, se Deus diz, eu creio, ponto final. E não foi isso que Deus diz. O que foi que Deus disse que nós somos? O que foi que Deus disse que você é? O que foi que Deus diz que a igreja é? O que foi que Deus diz que nós, seres humanos, somos? Criaturas feitas pelo Pai. Nós precisamos agarrar a verdade, igreja.
Um despertamento espiritual, um avivamento só começará a acontecer quando nós pararmos de ouvir as vozes erradas e começarmos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Essa é a grande verdade. Deus diz para nós que nós somos feitura sua, somos criados com um propósito, somos discípulos dele, sal da terra, luz do mundo, amados do Pai, cordeiros em Cristo, justificados, santos, filhos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, embaixador, coroa da criação, protegido, importante, testemunho vivo de Cristo, separado e amigo de Deus. Esse é o Deus que falou que você é. Por que Ele falou isso? Porque Ele é vida, Ele é a ressurreição, Ele é perfeito, Ele é incomparável. Ele veio como homem, se manifestou entre nós e podemos ver a sua glória como a glória do Pai. E Ele diz ainda, olha o que Ele diz. Você se sente, eu estou sozinho. Olha o que Ele fala. Eu estarei convosco todos. Não é meio-dia, não é 2 minutos, não é 25 minutos, não. Todos os dias eu estarei com vocês. E ele prossegue ainda. Se vós me buscardes de todo o vosso coração, eu estarei com vocês. Eu ouvirei vocês. Perdoarei os seus pecados. Eu vou sarar a sua vida. Querido, quando eu comecei a ler essa palavra, sarar a nossa terra, sarar a sua terra pode ser você, seu coração, a sua família, a sua casa. Sarar, querido, significa um avivamento pessoal, familiar e um avivamento nessa geração. Você pode dizer um amém? É isso. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Vamos ler a Bíblia? Amém. Juízes, capítulo 6. Eu vou ler numa versão mais mais nova, uma linguagem de hoje, por causa dos novos convertidos, daqueles que estão nos visitando, pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, fica mais fácil de você entender. Juízes 6, a partir do verso 1. Quem achou, diga achei. Amém. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegaram com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos, que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oravam ao Senhor, por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês. Aqui, nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses, os amorreus, que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O filho de Gideão estava malhando trigo no tanque de pesar uvas, escondido, grava essa palavra, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Verso 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está enviando você, vá.
16, mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém? Pode sentar. Querido, contexto desse texto de Juízes. Depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, nas quais não haviam mais os reis. Um tempo muito longo sem reis. E Juízes, capítulo 21, 25, vai nos dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Uma nação sem um foco, uma nação sem alguém para conduzir o povo, uma nação sem dar o norte, uma nação perdida, uma nação totalmente sem Deus, uma nação desolada. Durante esse período, muita coisa começa a acontecer. Eu vi esses dias o pastor Henrique falando, e eu fiquei preocupado: será que ele vai pregar a mensagem? E é justamente isso. O povo rebelde, mas um povo que passa-se um tempo, Deus levanta uma voz, Deus levanta um juiz, Deus levanta um profeta, Deus levanta as suas pessoas escolhidas por eles, a tirar o povo, a mexer no povo, a levantar uma voz e falar assim: olha, voltem-se para Deus. E o povo voltava para Deus, o povo se arrependia, o povo chorava, o povo clamava, e passava-se um pouco tempo, aquele povo estava nas mesmas práticas, adorando ídolos, orgias, práticas indevidas. E Deus levantava um novo homem, uma nova pessoa, a começar a falar tudo de novo: arrependam-se, voltem-se. E o povo se arrependia, e o povo se voltava. Esse era o ciclo que o povo da nação de Israel vivia. E continua até hoje, queridos. Nós somos esse povo. São ciclos. Estamos bem, passa-se um tempo, estamos mal. Vamos a um retiro, estamos no fogo. Passa-se um tempo, começa já a dar uma frieza. Você vai a um evento, você ouve uma palavra, você chora no altar. Uma segunda-feira é aquela guerra lá. Você sabe o que você vai enfrentar amanhã. E a gente começa a viver de acordo com as circunstâncias, de acordo com os momentos. E esse povo, ele experimentava claramente isso. Um povo resgatado serviu ao Senhor durante o resto daquela geração. Assim começava de novo esse grande ciclo, esse grande vício. E Gideão é levantado como 5º juiz. Mas Gideão gera uma marca poderosa de Deus naquela nação. Gideão é o homem que Deus levanta para mexer naquela nação. Mas no capítulo 8 de Juízes, se você ler o capítulo 6, 7, 8, no capítulo 8 você vai ver o que acontece quando Gideão morre. A mesma coisa, o povo se perde. Porque o povo queria e decidiu ouvir as suas vozes, pegar o controle. E eles não ouviam o que Deus disse e não queriam crer. E eles colocaram o ponto final. Tudo inverso. Deus está virando a chave para a direita, o homem foi lá e virou a chave para a esquerda. Deus fala para o homem ficar em pé, o homem vai lá e senta. Deus fala para o povo vir para o altar, e o povo dá as costas para o altar. Esse é o ciclo desse povo. E eu fiz um desenho dessa palavra, desse contexto. Logo no início, no versículo 1, você vê, logo no início nós temos, novamente o povo se volta para Deus. Novamente. Porque já havia desfeito o pacto com Deus. No versículo 1 também, você vê pecado do povo durante 7 anos. Deus vem e fala assim: olha, vocês, por darem as costas para mim tantas vezes, vocês viverão presos 7 anos. Vocês vão sofrer 7 anos por um exército e os seus aliados. E esse exército é o exército midianitas, de Midian. Seus aliados vinham e, como lê um texto, devastavam a terra. Não sobrava nada. Você pensa comigo, você está lá na colheita, eu conheço alguns agricultores. Quando a gente foi lá em Marechal, Cândido do Rondon,
A gente conversa com alguns, olha, nós temos que torcer, orar para Deus mandar chuva ser naquele tempo certo. Nós temos que torcer e orar para que venha o sol no tempo certo, para que a gente consiga colher e já organizar tudo para jogar as sementes novas. É um trabalho doido. Está lá. Mas às vezes vinha a chuva e acabava com tudo. Vinha o sol e secava com tudo. E eles perdiam tudo. E é uma grana muito alta. É um sofrimento danado. Você imagina, querido, você preparando durante 7 anos, aquele almoço fresquinho, aquela janta maravilhosa, aquele tempo de comida, um churrasco entre a família. E aí vem o exército e entra e leva tudo, bate em você. Você tem que se esconder. E você fica 7 anos vivendo uma vida miserável, pobre. Eles levavam tudo. Devastavam a terra. O texto diz que eles pareciam como gafanhotos. Não dava para contar, a tamanha era a quantidade de gente que tinha no exército dos medianitas. Os inimigos não perdoavam, não deixavam nada para trás. O papo era destruição total. Esse é o contexto. Mas, se você ler no versículo 7, você vai ver que o povo toma uma atitude. O povo não tinha mais o que falar, como agir, como mexer. O povo já não ouvia a voz de Deus, não queria saber mais de Deus, mas o povo fala assim: nós precisamos acordar, nós precisamos nos mexer. E a palavra-chave era clamor. Um povo que começou a clamar por socorro. Veja, Deus é o quê? Nosso socorro bem presente na angústia. Então o povo, ele estava entendendo que Deus continuava sendo Deus, o Deus que era o socorro, o Deus que é o socorro na angústia, mas também é o socorro quando tudo vai bem. Mas quando tudo ia bem, aquele povo simplesmente dava as costas para Deus. E aquele povo se lembra: olha, nós precisamos clamar ao Senhor, o negócio está tudo destruído. Nós estamos vivendo uma vida miserável, desgosto total. E esse povo clama. Deus, clamor, render-se, humilhar-se, se arrepende, ele volta, ele se entrega. Ele entrega o controle para Deus. Após isso, Deus envia um profeta. E aparece aquele profeta, aquele homem de Deus. E faz lembrar o povo: olha, vocês lembram que esse Deus que vocês estão voltando hoje é o mesmo Deus que tirou a geração do Egito? Sabe por quê, querido? Muitas das vezes, esse povo continua vendo as mesmas práticas, porque aquele Egito nunca saiu do coração daquele povo. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai dele. E lá, nesse contexto, era a mesma coisa, eles viviam o Egito. Queriam experimentar as mesmas coisas, ruins, amargas, dores. Mas quando a coisa aperta, não tem jeito, nós voltamos correndo para o Pai. E esse povo toma essa atitude. Então esse profeta, ele lembra. Deus havia feito por eles, respondendo antecipadamente a Gideão. Depois nós vamos ver isso. Porque Gideão começa a questionar Deus em algumas coisas. Mas Gideão Deus já estava, os profetas já estavam avisando o que é que estava para acontecer. Deus já estava avisando. Perto da 8ª invasão, passados-se 7 anos, perto da 8ª invasão dos midianitas, Deus chamou um lavrador. E aí Deus chama Gideão. Gideão está onde? Lá lavrando as uvas, escondido, fugindo. Está no canto lá, para ninguém ver, preparando comida. Ninguém pode nos ver, senão vão nos matar, senão vai levar tudo que a gente está aqui preparando. Gideão está escondido. Quando nós ouvimos as vozes erradas, quando nós até pecamos, saímos da presença de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vou fugir. Eu vou correr desse lugar, quero ficar sozinho. Eu não quero mais ficar perto de ninguém. Eu quero sair. Eu quero sumir. Eu quero sumir. E Gideão também é esse homem que, de esquecido no capítulo 6, Deus levanta um libertador. Deus vai até Gideão e começa a falar palavras para esse homem. Fala assim: olha, Gideão,
eu vou te usar. Deus começa a mexer de novo. Deus começa a levantar um fôlego naquela nação. Deus começa a levantar o seu filho. Gideão, o único juiz cujas lutas pessoais com sua fé encontram-se registradas no livro. Pode pesquisar os outros. Gideão serve de ânimo, inspiração para aqueles que têm dificuldade em aceitar a si mesmo e em crer que Deus pode fazer deles aquilo que desejar e usá-los para aquilo que quiser. Deus tem poder e autoridade para usar você naquilo que Ele quer. Nós é que tomamos o controle e falamos assim, não, Senhor, aqui não. Essa área não dá. Eu não nasci para isso. Eu não vou deixar o Senhor mexer nessa área aqui não, Senhor, vai doer muito. Não, Senhor, eu quero do meu jeito. Querido, Deus tem propósitos perfeitos, diz Provérbios. Os nossos planos é como se fosse um saco furado. Toda vez que a nação dava o passo na frente de Deus, a nação caía. E hoje é assim, querido. Toda vez que nós vamos dar um passo na frente de Deus, a tendência é a gente não ver buraco, a gente não vê as tentações, nós não vemos as opressões, nós não somos alertados mais, porque nós tomamos a frente. Na caminhada de oração ontem na Batel, nós tínhamos os nossos alertas, o guarda-trânsito com lanternas, estavam nos orientando. E como é bom ser orientado, olha, não pisa aí não, calma, cuidado, espera o carro vir, não prossiga, para, não atravessa a rua. Alguns querem atravessar, avança o sinal, não atravessa na faixa, pode ser atropelado. E acontece na nossa vida nos dias de hoje, querido. Não é diferente do tempo passado para o dia de hoje. Nós vamos ver um diálogo depois entre Deus e Gideão. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ver um diálogo de transformação. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é transformador. Ele é um despertamento espiritual. Ele é o despertamento. Quando você começa a conversar com Deus, ontem eu falei sobre isso na juventude, o filho da viúva de Naim. Deus chega da cidade e entra naquela cidade de Naim. E está vindo um funeral na direção de Jesus. E aí Jesus chega de frente para aquele caixão e dá uma ordem, põe a mão no caixão e dá uma ordem. Primeiro ele fala para a viúva não chorar, ele cuida das mulheres. Não chore, viúva, calma, está tudo resolvido. Eu penso que ele abraçou aquela viúva com muito amor, com muito cuidado, e depois ele foi ressuscitar o morto. Ele chega naquele caixão, toca e fala, levanta-se. E sabe o que acontece quando Deus fala, levanta-se, igreja? Sabe o que acontece? Você começa a falar com Deus. Você começa a glorificar a Deus. Eu penso que aquele morto, quando ele ressuscitou, ele, Deus, obrigado, porque o Senhor me ressuscitou. Você acha que o morto falou que não, eu quero voltar para o caixão. Deus, aquele homem deve ter voado daquele caixão, agarrado Jesus. É igual cura. Cura um paralítico, né, pastor? Cura um paralítico. Você acha que ele vai andar assim, ó? Estou andando, jovem. Louvado seja Deus pela minha vida. Aleluia. Não vai não, querido. Ele vai pular. Ele vai dançar. Ele vai para cima de você, conversar com você. Ele vai se alegrar. Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. Quando o despertamento vem, querido, a igreja se levanta, a igreja respira, a igreja sopra, a igreja voa se quiser também. Porque é para cima que se voa, querido. Eu aprendi isso. Uma igreja não voa para baixo, uma igreja voa para cima. É conquistar mais, é romper ainda mais, é crescer ainda mais. E sabe, eu estava falando de crescimento aqui. Querido, eu profetizo que essa igreja terá mais de 2.000 membros no final desse ano. Aplauda mesmo que isso vai acontecer em nome de Jesus. Depois de hoje, querido, você vai sair por aquela porta, você vai ligar para a pessoa, você vai mandar zap amanhã para as pessoas, você vai mandar mensagem no Facebook, você vai sair daqui inconformado, porque Deus levantou a sua igreja. Você é noiva, e noiva não é para ter ruga, não é para ficar chata, não é para isso. Noiva é para estar linda, porque o noivo vem buscar uma igreja sem mácula, sem as mesmas palavras, sem vazio. Uma igreja do fogo, uma igreja animada, uma igreja viva.
Aleluia. Deus está sempre pronto a nos transformar naquilo que devemos ser, se estivermos dispostos a nos submeter à sua vontade. Ele tem. Somos feituras dele. Muitas das vezes o Espírito Santo tem falado o que a igreja precisa e deve fazer. Levar salvação, libertação, cura, servir aqui dentro uns aos outros, sermos líderes, abrimos nossa casa, investimos na obra. Deus tem falado isso, Deus tem dito isso para a nossa igreja. Abre a sua casa, seja um líder, venha no treinamento domingo, abre lá para a sua célula, seja um líder ao Senhor, sirva ao Senhor, venha na recepção, venha trabalhar nos ministérios, faça alguma coisa, saia dessa... Deus tem falado isso constantemente. Mas a gente sempre diz, Deus, ainda não. Está muito puxado. Eu estou muito cansado. Célula dá muito trabalho. Amado, na minha célula, o Ricardo está aí? Não está. Se está, fica em pé. Não está. O Ricardo é um ex-satanista. Sabe qual a estratégia que eu usei, o Ricardo? Eu participei com o Lobo, pastor Lobo, de uns processos de libertação dele. E eu falo assim, chega uma pessoa nova lá em casa, eu falo assim, Ricardo, conta a tua experiência para ele. Converte na hora. É mole, gente. E ele começa, rapaz, olha, eu entrei lá. Eu era da Assembleia de Deus, aí me perdi, sabe? E aí eu entrei naquela vida. E aí eu comecei a adorar os ídolos, as imagens, comecei a me envolver com o espiritismo e fui até o último nível. Aí a pessoa já começa, né, a chegadinha para trás. Ele é grandão. E ele conta a libertação que Deus fez na vida dele. A pessoa, no meio da célula, já está chorando. Eu só pergunto assim, aceitas hoje ou para deixar para amanhã? A estratégia, célula é bênção, querido. É bênção. Nós vamos chegar a 1000 células, vocês vão ver só. Deus nos convida a realizarmos a sua obra, porque é dele, somos instrumentos na mão dele. A sua noiva tem que avançar, crescer, romper, mas estamos olhando para onde? Estamos olhando para o Egito, estamos olhando para a circunstância, estamos olhando para o exército de Midian, estamos olhando para aquilo que nos prende. Querido, se a tua esposa te prende, ore mais. Se o teu marido te prende, ore mais. Não deixa ela. Se o teu filho te prende, ore mais por ele. Chore por ele. Chore por ele. Grite por ele. Pensa nele. Não deixe. Vocês estão conectados. Por isso, em primeiro lugar, precisamos parar, como Gideão fazia. Questionar. Parar de questionar a vontade de Deus e a sua sabedoria. Olha o que diz Isaías 11:2. Toda vez que eu leio esse texto eu choro. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá, olha só o que o Espírito Santo dá para a gente. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Meu Deus, o que é isso? É o Espírito Santo. Ele é bom demais. Ele só dá isso, querido. Sabedoria. Eu estou sem sabedoria nenhuma. Eu estou doidão. O Espírito Santo dá sabedoria, ele resolve. Não, mas também ele só dá isso, não. Ele também te dá entendimento. Eu orava, minha filhinha está ali. Eu quero assistir o papai. Eu falei, Senhor, que essas palavras a minha filha de 6 anos entenda claramente, Senhor. Como criança. Sopra no ouvidinho dela para ela entender. Ele te dá entendimento. O Espírito traz conselho e poder. O Espírito dá conhecimento e temor do Senhor. Quando você parou de temer ao Senhor, você secou o Espírito Santo na sua vida e no seu coração. Você excluiu ele. Você decidiu tirar ele do foco. Gideão ficou questionando, duvidando durante muito tempo. Ficou duvidando. Estava com pouca fé. E Deus nos convida a parar de questionar. Sabe por quê? Porque eu lembro de Moisés. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando pararmos de questionar a Deus e vivermos o seu propósito, nós vamos ver, olha aí, ver o que é impossível, ver o invisível
e viveremos o que é eterno. Querido, quando você tirar os teus questionamentos, as tuas observações, as tuas críticas pessoais, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que é legal, e você começar a ver o propósito de Deus, você vai começar a ver o invisível. Moisés viu o invisível. O que Deus fazia no céu, Deus começou a fazer. Você vê Deus, não, você vê a manifestação dele. Você vê o sobrenatural dele. Você vê cura acontecendo. Você vê libertação acontecendo. É o poder do invisível e nós estamos experimentando isso. Mas também você vê o que é eterno e você também vê, faremos o que é impossível. O que é impossível para Deus, nada é impossível para ele. É impossível o seu filho se converter, a sua esposa se converter, é impossível aquele patrão lá se converter. Se nós pararmos de questionarmos a Deus e vivemos o propósito dele, intimidade com ele, você tenha certeza de uma coisa: você começará a ver o que é impossível, você começará a ver o que é eterno, você começará a ver os milagres, os feitos do Senhor. E não sou eu que digo, é a palavra dele que está falando. Você tem que crer nisso, igreja, é verdade, é a palavra. Deus falou isso, e se ele diz, eu preciso crer, e ponto final. Os discípulos estavam pescando, e Deus fala, joga a rede. Senhor, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, o que o Senhor está dizendo, e eu creio, ponto final, eu vou lançar. Chama outro barco que não cabe dentro desse. Se Deus diz, lança a rede, querido, mas João não tem nada, lança. O que é lançar a rede, querido? É fé. Joga lá, ora mais, jejua mais. 1 hora você vai colher, você vai puxar a rede, e vai vir tanta gente, e vai vir tanto milagre, tanto prodígio, tanta manifestação de Deus. E você fala, senhora, chama outra igreja, chama outra multidão, chama outras pessoas, que o negócio está aqui, é demais. Sua empresa, desemprego, Deus não está atrás de que talento, sabe, queridos? Deus não está atrás de showman. Deus não está atrás de animadores de palco. Sabe de que Deus está atrás? De adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que Deus está atrás? Deus está atrás de paz. Que enquanto não ver mudança, não para. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não desista, não desista. Deus diz. Creia e ponto final. Em segundo lugar, precisamos crer que Deus está no controle. Tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Deus testou Gideão. Um homem com dificuldade e sem fé ainda ouviu a voz de Deus. Gideão, tem gente demais. E aqui começa um movimento. Um grande mover de Deus. Esse povo fica preso durante 7 anos. Os bandidos vão agarrar, vão matar, vão destruir tudo. Deus levanta um libertador. E agora começa ainda a mover, porque Gideão passa pelo teste. Gideão, ele começa a perguntar muita coisa a Deus. Deus responde. Deus tira as suas dúvidas. E Deus fala assim, olha, Gideão, é o seguinte. Ou é agora ou não é. Já te evidenciei 4 vezes. Se você perguntar a 5ª vez, eu acho que eu vou te fulminar. Eu acho que Deus pensou isso com Gideão. Chega de perguntar. Vamos lá, não te mandei eu? Então vá. Moisés também ficou ali, mas Senhor, não te mandei eu, então vá. Querido, Deus está mandando você ir, vá. Deus está mandando você falar, fale. Deus está mandando você ir chegar a algum lugar, chegue naquele lugar. Deus está mandando você abrir uma célula, abre a célula. Se Deus está mandando você se dirigir a uma pessoa incrédula, se dirija a ela. Deus está mandando você orar por alguém, e atravessa a igreja e vai lá orar por ela. Se Deus está mandando você ligar para alguém fora do estado, ligue. Se Deus está mandando você ofertar 170 mil, oferte hoje. Eu estou com fé também, sabe? Eu pedi 3 pessoas. Ele tem mais fé que ele pediu 1. Eu pedi 3. Para dividir. Para não ficar tão pesado. Mas Deus pode levantar hoje 3 pessoas aqui. Deus pode estar
mexer numa pessoa que está ouvindo a gente. E você pode depositar na conta da igreja um milagre. Deus quer usar você na obra dele. Essa obra não é nossa, essa obra é dele. Quando eu olho para os jovens, para os adolescentes, eu falo assim, Senhor, essa obra não é minha, é tua. Por isso que eu vou fazer ela com todo o meu suor, com toda a minha dedicação, com todo o meu fôlego. Eu vou chorar o que eu puder chorar. Eu vou investir o que eu puder investir. Eu vou me dar o máximo por esses jovens adolescentes, porque não é a geração da manhã, é a geração de hoje. É a geração de hoje, queridos. Pode somar quantos jovens tem no altar aqui no louvor. Pode somar. É a geração de hoje. Esse negócio de que, não, vocês serão a geração de amanhã. Querido, isso é boca humana. Quer ver boca de Deus? Vocês serão, já são, a geração de hoje. Essa é a voz de Deus, querido. Talvez bem melhor que essa taquara rachada aqui. Chegou o dia da grande batalha. E Gideão, presta atenção nisso. Gideão conduziu o seu exército. 32 mil. 32 mil era o número do exército de Israel. Mas olha que coisa maravilhosa. Tinha 135 mil do outro lado. Aí você fala assim, o controle está na minha mão, né? Agora eu dou para o Senhor. Agora é teu, Senhor. São 135 mil. É muita gente. Mas aí Deus tem as suas palavras que nos deixa doido, né? Quando Deus diz, eu creio, e ponto final. Olha o que Deus diz. Gideãozinho bonito, tem gente demais. Gideão, que isso, Senhor? Como assim tem gente demais? Tem. 32 mil é gente demais. Porque eu vou provar para vocês que o poder sai de mim. Para não ter dúvida de que vocês vão se achar alguma coisa. Quem vai derramar o poder nessa vitória contra o exército dos medianitas sou eu. Aquele Deus que vocês abandonaram, que deram as costas. Então eu vou resolver esse negócio. E aí de 32 mil, o que acontece? 22 mil vão embora, ficam 10 mil. Só que tem um detalhe. Olha que coisa. De 32 ficam 10 mil. De 10 mil ficam 300. Mas aí eu fui fazendo umas contas, sabe? 32 mil para 135 mil é 4 por 1. Imagina você enfrentando 4 homens, ó. Já é uma pedreira, né? Só o Pelezinho para vencer. Não tem jeito. Agora, Deus fala assim, ó, tem gente demais, 4 contra 1 ainda, tá muito fácil para vocês. Sabe o que Deus faz? Deus manda embora e sobra 10 mil. Aí 10 mil, sabe quanto que fica 1 contra 1? 13, 14 contra 1. Ou seja, são 13, 14 pessoas do exército dos medianitas contra 1 do exército de Israel. E Deus fala o que para Gideão? Gideão, ainda tem gente demais. E Gideão começa a se coçar. Senhor, é muita gente. Que isso? E aquele povo vai lá, bebe água daquele jeito que você já sabe. E ficam 300. Aí, querido, aí vem o poder de Deus mesmo. Porque não é mais 13 contra 1. Sabe quanto que dá? 450 contra 1. Alguém teria alguma dúvida de que os 450 iam matar um? Em quem você investiria na bolsa? Nas ações? Ah, eu vou investir no 1. Porque você sabe que Deus estava lá. Porque se você sabe que Deus não tivesse negócio, duvido você investir em 1. Não ia mesmo. Mas está lá, querido. 450 contra 1. Deus, na sua perfeita sabedoria, tinha um propósito bem definido nessa redução das forças militares de Israel. Ele mandou o seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém poderia dizer, a minha mão própria me livrou, usando uma estratégia, mas não fez nenhum sentido em termos militares. E pequena banda de israelitas venceu o exército dos midianitas, querido. E olha que coisa linda, 135 mil. Deus vence. Deus age. E quando eu meditava nesse texto, Deus me leva, sabe para onde? O profeta Elias. E eu comecei a ler Elias, comecei a ler o livro de Reis. Elias é usado por Deus no Monte Carmelo. Vem a chuva após 3 anos, meio sem chover. 3 anos e meio sem chover. Deus visita o seu sobrenatural. O profeta vê o agir de Deus. Mas veja o que acontece logo em seguida. Elias ouviu a voz de Jezabel e foi para uma caverna, igual o Gideão.
Elias ouve a voz de Deus. Não, agora eu vou ouvir a voz de Jezabel. Elias tinha acabado de ver o milagre de Deus, o fogo caindo do céu. E Elias muda. Querido, pare de ouvir as vozes do fracasso e ouça a voz da verdade. Jezabel afirma que mataria Elias, assim como tinha matado as patas dos profetas de Baal. Mesmo sabendo que suas ameaças eram vazias, Elias hoje foge, se esconde. O diabo costuma atacar com grande força, mesmo diante de grandes vitórias que temos visto do Senhor. A fé de ontem não basta para as exigências de hoje, igreja. A fé de hoje é a presença de hoje, basta cada dia o seu mal. Amanhã é tudo de novo. É tudo de novo. A vitória de ontem, a alegria de ontem, o sucesso de ontem, o culto de ontem, o congresso de ontem, o mover de ontem, a manifestação de ontem, o quebrantamento de ontem, os milagres de ontem, não bastam para as exigências de hoje. O Espírito Santo de Deus deve sempre ocupar todo o seu coração. Pense em um supermercado agora. As mercadorias estão nas prateleiras, mas o momento ela acaba. Mas tem estoque, mas o estoque também acaba. Se o dono do mercado não for atrás e comprar novamente, não haverá mais mercadorias. Você precisa ir atrás de Deus. Você precisa ir atrás da provisão. Você precisa entrar no altar, chorar aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Você precisa fazer isso. Você precisa buscar o Espírito, intimidade. Você não se enche, Ele te enche. Ele te enche, isso acontecerá se você buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 450 contra 1. Qual o tamanho do seu deserto? Qual o tamanho da sua derrota? Qual o tamanho do fracasso? Qual o tamanho do exército inimigo? Deus não venceu somente 450, mas havia muito mais naquele monte. E Deus se manifestou naquele lugar. Quando Deus disse sim, eu pai, eu mãe, eu filho, eu igreja, preciso crer e ponto final. Feche seus olhos, por favor. Precisamos entender que o desejo, a vontade de Deus é que todos os seus filhos possam experimentar, presenciar e viver a vitória. Mas somente verão o poder e agir do Espírito Santo aqueles que decidirem ter fé e permitir que o Espírito os possua e os revista. Quando os medianitas são derrotados, de quem é a vitória? Quando os medianitas são derrotados, todo o povo de Israel recebe a vitória. Quando os medianitas são derrotados, não são aqueles 300 que têm a vitória, são os 32 mil. Preste bem atenção, 32 mil recebem a vitória. Mas sabe o que é mais lindo? É o povo, é a nação dele. Mas 300, só 300 viram a manifestação do poder de Deus. 300 estavam vendo, 300 experimentaram, 300 tocaram, 300 viram claramente o agir sobrenatural de Deus. Eles não ouviram falar, eles presenciaram. E tem uma grande diferença entre você presenciar e você ouvir. Nós estamos ouvindo o som do avivamento em outros países, como a África. Reinald, pregando na África, na Nigéria. Em uma noite, 2.500.000 pessoas se converteram. Em uma outra cidade da Nigéria, mais de 1.600.000 pessoas se converteram. Em uma outra noite, mais de 1,5 milhão de pessoas se converteram. Em outra cidade, mais de 1.700.000 pessoas se converteram. Em uma outra cidade, 2 milhões de pessoas se converteram. Em uma outra cidade da Nigéria, 700.000 pessoas se converteram.
Deus se manifesta no meio da igreja e Ele está dizendo, e nós temos que crer e colocar, Ele coloca um ponto final. O avivamento vai soprar nessa geração, o avivamento vai soprar na igreja, o avivamento vai soprar na sua vida, o avivamento vai soprar na sua família, e você precisa crer que quem falou, eu me derramarei a você, igreja, é o Espírito da verdade, é o Espírito poderoso, é o Deus incomparável, é o Deus supremo. Ele é que se derrama, não somos nós. E Ele diz, eu quero me derramar. Se houver arrependimento, se houver confissão, se houver humilhação, se houver rendição, eu me derramarei. Haverá uma grande manifestação do Espírito de Deus nesse lugar. Querido, nós fomos para Batel ontem. Alguns não puderam ir, mas vocês vão ouvir o que Deus fez naquela cidade, naquele bairro ali. Sabe o que Deus fez naquele bairro? O que nós oramos aqui a semana toda. Querido, eu vou falar algo com muita humildade aqui. Deus é a prova disso. E se eu tivesse com orgulho, Ele podia me levar. Mas eu vim para essa semana toda aqui na igreja. Eu separei 3 horas por dia, como eu faço em casa. E eu vim para esse altar a semana toda. E eu comecei, Senhor, eu não quero mais ouvir avivamento. Eu quero ver. Eu não quero mais ouvir. Eu estou ouvindo isso em muitas igrejas, em muitos países. O que está faltando, Senhor, para a gente ver, experimentar um avivamento? 1 contra 450, o que a gente precisa ver, Senhor? 1 contra 450, o Senhor vir varrendo tudo, e a manifestação do Senhor acontecer, e ver arrependimento, o poder do Evangelho sobressair sobre a nossa cidade de Curitiba. O que está faltando, Senhor? O que está faltando? E nós fomos na Batel, querido, e na primeira esquina que a gente nós íamos orar, em frente à loja da Chevrolet, Francisco Rocha com a Avenida Batel. Essa loja do seu Pedro, a Natália é gerente daquela loja, é membro da nossa igreja. Quando nós íamos levantar a nossa voz, para uma caminhonete no sinaleiro, e o dono da caminhonete é o seu Pedro, o dono da loja, e ele fala assim, por favor, orem por mim, por essa empresa. Nós não marcamos o encontro ali, ele chegou até aquele lugar. E eu orei com ele naquele carro, eu falei, Deus te abençoe, seu Pedro, a sua empresa vai prosperar, mas volte-se para o Senhor. E nós oramos ali. Mas nós continuamos caminhando, querido. Deus estava em cima da gente, Deus estava dentro de nós, a nuvem estava sobre nós, o Espírito estava em nós, a nuvem de glória estava conduzindo aquela caminhada. E nós paramos em frente a um bar muito famoso aqui de Curitiba. Muitos jovens entram lá, muitos jovens. E nós paramos em um determinado ponto e começamos a orar por aquele lugar. Senhor, tira os jovens de lá, não deixe-os entrar. E começamos a orar, Quando eu cheguei em casa, eu recebi 3 áudios. Uma gravação de um jovem que é segurança de um daqueles bares. Ele chegou com a sua moto e estacionou dentro daquele estacionamento que a gente estava bem próximo. Ele falou assim, João, a pessoa que cuida de estacionamento, quando eu cheguei tinha um burburinho, um monte de gente. E quando eu cheguei ali, eu perguntei, o que está acontecendo nesse estacionamento aqui? Sabe o que aconteceu? O cara falou assim para ele, cara, veio um pessoal aqui doido, começou a cantar e orar. E os incrédulos, sabe o que os incrédulos viram? Os incrédulos viram uma faixa branca em cima da gente. Oh Deus, é a nuvem! Era a nuvem! Os incrédulos viram uma nuvem e todo mundo viu a nuvem em cima daquele povo. E quando ele começou a andar, a faixa branca foi andando. A faixa branca foi andando. Agora eu te pergunto, nós experimentamos, mas você também recebe essa vitória, porque você é igreja. Oh, glória a Deus! Você faz parte do 32 mil daquele exército de Israel. Mas não para por aí. Aí vem a ação da igreja. A igreja que põe a mão na massa, a igreja que serve, a igreja que sai das cadeiras, a igreja que recebe o mover de Deus e começa a se mexer. Paramos em frente ao madeiro.
Jefferson abordou um senhor que estava totalmente sóbrio, estava totalmente sem cheiro de nada. Um pai de família. Nós oramos por aquele senhor, pegamos o nome da família dele. E a coisa mais linda que aconteceu, sabe o que foi? Ele pediu R$36 para comprar um gás. E eu falei, querido, você não vai comprar um gás não. O Deus que eu creio vai te dar um fogão também. Levantamos R$300, irmãos, numa caminhada de oração. Começou a brotar R$50, não sei da onde, do povo. Entregamos aquele valor para aquele homem não sabia, começou a beijar todo mundo. E eu creio que hoje ele não está somente dando leitinho para os seus filhos, não. Ele tem comprado arroz, feijão, macarrão, mas o alimento do céu chegou naquele homem, o seu Francisco, o seu Fabrício. Eu quero perguntar à igreja, você vai querer ouvir as histórias ou você vai querer presenciar a manifestação de Deus? Sai do seu lugar e corre para cá. Se você quer presenciar a manifestação de Deus na sua casa, nos seus filhos, na sua família, no seu trabalho, não importa se esse corredor ficar cheio, não importa, Deus só quer que você saia do lugar. Nem que você se ajoelhe, você fique em pé, faz o que você quiser. Mas o Espírito está nesse lugar. Oh, amado Espírito Santo, faz a tua obra, Senhor. Oh, Deus, vem nesse lugar. Muitas vezes Deus diz assim para você que é pai, que é esposo, que é mãe, que é esposa, que é filho: eu posso mudar. E aí você ouve uma palavra como esta de um menino que ainda não é um pastor ordenado. E talvez você fique tentando pontuar, mas a palavra é tão simples. Se Deus diz, eu creio e ponto final. Sabe por que muitos milagres não acontecem nas nossas igrejas hoje? Porque as nossas igrejas sabem muita teologia, mas não conhecem o Deus da teologia. A gente tem argumento para até confrontar Deus, mas nós não teremos argumentos diante do trono dele. Diante do trono dele só teremos uma atitude: rendição, prostração. Por que esperar chegar diante do trono se nós podemos fazer isso aqui? Por quê? Por que esperar a morte chegar para a gente se dobrar, se eu posso me dobrar hoje? Por que eu preciso esperar que Jesus volte e então eu terei de uma forma ou de outra que confessar que só Ele é o Senhor, se eu posso fazer isso hoje? Porque Ele diz, eu sou o Senhor, ponto final. Você pode tentar ser Senhor da sua vida até a morte, mas um dia você terá que reconhecer que só tem um Senhor, e esse Senhor tem nome: Jesus. É Jesus, e Ele é o Senhor dessa igreja, ponto final. Nós temos sido humilhados, criticados, rotulados como igreja renovada pentecostal. Não importa o que digam da Alameda, uma coisa nós já somos, decidimos ser totalmente consagrados ao Senhor, ponto final. Nós vamos servir ao Senhor, custe o que custar. Nós vamos romper, custe o que custar. O avivamento já chegou, ponto final.
e Ele vai incendiar o seu coração. Ou você se renda de um jeito, ou Ele vai te render de outro jeito, mas é ponto final. O Senhor está aqui, Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Nós vamos orar. Mas eu quero que você agora decida, você que está de joelhos, você que está em pé, decida crer. Ponto final. Que o Espírito Santo está agora aí, agindo na sua vida. Decida crer. Decida crer que o Espírito Santo está agindo. Renê, decida crer, Renê, que o Espírito Santo está agindo. Todo o seu conhecimento jornalístico nas mãos do Espírito Santo, Ele vai fazer de você uma tocha viva nas revistas dos jornais. Vai escrever artigos cheios de unção. Um advogado cheio do Espírito Santo não vai perder causa. Valdir, nós não vamos desistir de você, Valdir. Ponto final. Você é o meu médico. E Deus sabe que eu preciso de você. Você já está curado, Valdir. Você é um homem que vai ser usado por Deus para ajudar a curar muitas outras pessoas. E você, qual é a mensagem que Deus tem para você? Qual é a mensagem? Talvez seja esta: pastor, hoje Deus falou comigo, eu serei um líder de célula. Ponto final. Talvez você tenha uma casa grande. Pastor, a minha casa é grande e eu vou plantar uma célula dentro da minha casa. Ponto final. A minha filha tem uma célula há 10 anos na casa dela. E uma vez entrou uma pessoa com um sapato sujo de cocô de cachorro. Sujou tudo. Sabe o que ela fez? Ela limpou o cocô. Na semana seguinte a célula estava cheia de novo. A sua casa pode ser suja com cocô. Ela só não pode ser suja com o pecado. O cocô a gente limpa, mas o pecado só o sangue de Jesus pode limpar. Quantas casas enormes tem nessa igreja? E elas ficam igual muitos templos, fechados a semana toda. E você poderia encher a sua casa de almas para ouvir a palavra do Senhor. Oh, amado Espírito Santo, não nos deixe errar. Não nos deixe errar. Ainda que tenhamos toda boa vontade, honestidade e sinceridade, não nos deixe errar, amado Espírito Santo. Coloque as palavras certas nos nossos lábios. Dá-nos a visão certa. Porque nós queremos colher os resultados certos, Senhor. Nós queremos ver a glória do Senhor. Nós queremos ver a vitória do Senhor. Nós queremos ver Curitiba rendida aos pés do Senhor. Não é só Batel, é a Iguaçu, é a Carlos de Carvalho, é a Vicente Machado, é a Praça da Espanha. Senhor, todos esses lugares onde o pecado tem imperado, a graça do Senhor vai se manifestar. Essa juventude, Senhor, ela não vai somente caminhar esporadicamente, ela vai caminhar todas as semanas, Senhor. Nós seremos uma juventude que vai caminhar nessa cidade, profetizando a glória do Senhor nessa cidade. Mas, Pai, nós temos aqui pessoas à frente, que os seus lares estão ruindo, casamentos que estão por um fio, filhos que estão gemendo, vida financeira falida, mas no poder, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos que isso vai mudar no nome de Jesus. Restaura, Senhor, quebra o jugo,
todo orgulho, toda mentira, toda hipocrisia. Quebra tudo, Senhor, e traga um coração novo. Traga um coração de carne. Derrama o teu Espírito Santo aqui, Senhor, nesta noite. Sopra, Senhor, incendeia, Senhor, incendeia, Senhor. Traga o teu fogo nessas mentes, nesses corações, para que essas vidas sejam cheias de ousadia, cheias de amor, apaixonadas por Ti, Senhor. Nós abençoamos essas vidas, no poder do nome de Jesus. Canta com a gente. Estou, volto a Ti, meu coração.